Revelação incrível! O milionário retorna antes do tempo e descobre o surpreendente oculto. A pequena cidade de Sol Nascente era um retrato de simplicidade e calor. O sol brilhava tão forte que fazia até o chão parecer dourado. Porém, nada era mais radiante do que Lucas, um garçom de 28 anos que servia sorrisos e sonhos no bar da família. Crescido sob a proteção de sua amada avó Dona Marieta, Lucas sempre aprendeu que a riqueza verdadeira era feita de amor e histórias. Você pode ser tudo, meu querido, menos indiferente, ela dizia com um olhar que carregava séculos de sabedoria. Certa noite, enquanto a brisa fresca dançava entre as estrelas e o som de um violão envolvia a cidade, Lucas se aventurou em um mercadinho. Entre as prateleiras cheias de produtos de qualidade duvidosa, seus olhos foram atraídos por um relógio antigo. A peça brilhava, mesmo coberta de poeira, e uma onda de curiosidade o invadiu. Por que não? Pensou, dirigindo-se até o caixa, um sorriso no rosto. Ao experimentá-lo, um clarão o envolveu, e antes que ele se desse conta, a realidade mudou. Quando Lucas abriu os olhos, estava em uma mansão magnífica. O frescor elegante dos mármores e o perfume de riqueza pareciam sufocantes. Ele agora era um milionário, cercado por luxo e prestígio. Mas no fundo, seu coração pulsava pela vida simples que deixará para trás. O brilho do ouro não era suficiente para abafar sua essência humilde. A euforia transformou-se em desespero. Quando voltou à sua cidade natal, foi recebido pela dura realidade, sua mãe doente e amigos lutando para sobreviver. O que fazer agora que possuía tanto, mas sua cidade enfrentava tantas adversidades? A emoção do reencontro foi intensa, mas logo Lucas percebeu que seu novo status trazia um peso insustentável. Ele se tornará um estranho em sua própria terra. Coração apertado, assistia aos rostos conhecidos que uma vez irradiaram alegria, agora marcados pela luta. A lembrança de Dona Marieta ecoava em sua mente. Ajude sempre, Lucas. O que temos é para compartilhar. E a pergunta começou a assombrá-lo. Revelar sua verdadeira identidade e ajudar? Ou esconder-se e viver em solidão? Os dias passaram e Lucas estava dividido. As injustiças sociais gritavam ao seu redor. Cada passo pela cidade mostrava o sofrimento dos que amava. Enquanto se lembrava das histórias da avó, o peso da culpa aumentava. Cada sorriso de sua mãe parecia carregar o peso de suas escolhas. Ele sentia-se sufocado, incapaz de decidir. Quando um evento trágico e inesperado abateu Sol Nascente, uma onda de determinação tomou conta dele. As provações bateram à porta de sua consciência. Então, ele se viu diante da resposta à pergunta que não parava de martelar sua mente. O que realmente importa, a riqueza financeira ou o amor que construí em torno de mim? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sentindo a urgência do momento, Lucas decidiu que era a hora de agir e fazer a diferença. No entanto, um acontecimento doloroso o atingiu com força, deixando todos ao seu redor em estado de choque. O que ele faria após isso? Agora ele tinha não só suas raízes para se preocupar, mas também um poderoso novo papel nas mudanças que viriam em sua cidade. A angustiante dúvida ressoava em seu coração. Conseguiria equilibrar as riquezas adquiridas e o amor que o moldou? O destino de Sol Nascente estava nas suas mãos. A cidade de Sol Nascente estava em estado de luto. O evento trágico, um deslizamento de terra que devastou parte da comunidade, deixou casas destruídas e corações em pedaços. O que antes era um lugar de sorrisos e abraços agora era a crônica da dor e da desesperança. Ao caminhar pelas ruas, Lucas sentia o peso da culpa e da incerteza aumentar a cada passo. Ele observava os rostos de seus amigos, pessoas que conheciam sua história, mas que agora olhavam para ele com um misto de expectativa e desconfiança. Era uma manhã cinzenta, e o céu parecia refletir a tristeza da cidade. Lucas decidiu que precisava agir. Com uma determinação renovada, concentrou-se em reunir a comunidade, buscando formas de apoiar aqueles que haviam perdido tudo. Precisamos nos unir, ajudar uns aos outros. Nós somos a força um do outro, ele dizia, suas palavras apaixonadas cortando o ar pesado. Mas no fundo, ele sabia que as soluções exigiriam mais do que apenas palavras. Nos dias que se seguiram, a ideia de criar um fundo de emergência tomou forma em sua mente.
Com seus novos recursos, ele poderia oferecer suporte financeiro, mas tinha que ter cuidado. A desconfiança ainda pairava no ar como uma nuvem espessa, e ele precisava ganhar a confiança dos moradores novamente. Lucas convocou uma reunião em uma das praças centrais. Quando todos se reuniram, o murmúrio crescente era quase palpável. Eu sei que as coisas mudaram, começou ele, a voz trêmula, mas não posso ficar de braços cruzados enquanto vocês sofrem. Juntos podemos reconstruir. Vamos criar um fundo para ajudar aqueles que mais precisam. Algumas pessoas se entreolharam, um misto de esperança e ceticismo desenhado em seus rostos. Ele respirou fundo, tomando coragem. Eu sei que sou diferente agora, mas meu coração ainda pertence a sol nascente. Vamos superar isso juntos. Então, do fundo da multidão, uma voz conhecida emergiu. Era Marieta, uma antiga amiga de infância. Lucas, você realmente pretende nos ajudar? Você não é mais aquele garçom simples, mas sim um milionário. Como podemos confiar que suas intenções são sinceras? A pergunta ecoou pelo ar e o silêncio se instalou. Lucas sentiu o olhar autoritário dela pesando sobre ele. A dor nas palavras de Marieta fez seu coração doer, mas sua determinação não vacilou. Eu sou quem eu sempre fui. A única mudança é que agora tenho os recursos para fazer a diferença. Me deixem provar isso, ele respondeu, a voz carregada de emoção. As horas passaram e a conversa foi se transformando. A força que emanava de Lucas começou a tocar as pessoas. Algumas se uniram a ele relutantes, mas dispostas a tentar. Os murmúrios viraram discórdias e logo, um plano elaborado começou a tomar forma. 12 mãos se levantaram, ansiosas para ajudar, e Lucas finalmente respirou aliviado. Contudo, à medida que o projeto avançava, uma sombra começou a se formar atrás dele. Os antigos sócios que Lucas deixará para trás começaram a fazer investidas para que ele retornasse, tentando atraí-lo de volta àquele mundo repleto de luxo e interesses duvidosos. As mensagens que recebia, misturadas a promessas sedutoras, deixavam seu coração confuso. Enquanto lidava com a crescente pressão para firmar uma aliança financeira que poderia rescindir tudo o que ele estava buscando construir em sol nascente, seu velho mundo ameaçava ressurgir com força total. Lucas se viu em uma encruzilhada: seguir o que seu coração pedia ou ceder à tentação do poder e da riqueza? As respostas se tornaram cada vez mais fugazes, e a cidade que sempre amou parecia prestes a se transformar novamente. Ele precisava tomar uma decisão e rápido. Após um longo dia, enquanto observava o pôr do sol sob o céu de sol nascente, o eco da vida anterior de Lucas ressoava na brisa. O destino da cidade e seu futuro agora dependiam de uma única decisão. O que ele escolheria? Ele estaria disposto a abrir mão da riqueza para defender aqueles que agora contavam com ele? Lucas caminhava sem rumo pelas ruas de sol nascente, seus pensamentos confusos e inquietos. O peso da responsabilidade estava crescendo enquanto ele revivia a reunião daquela manhã. Os rostos dos moradores, ainda marcados pelo sofrimento, permaneceram cravados em sua memória. Você realmente vai nos ajudar? A pergunta de Marieta ecoava em sua mente como um martelo na fragilidade de sua autoestima. Ele sabia que, para muitos, o garçom que um dia foram amigos estava irremediavelmente perdido nas sombras do milionário que surgira. Os novos desafios o perseguiram como abutres em cima de uma presa ferida. As mensagens de seus antigos sócios eram constantes, inundando seu celular com promessas de retorno triunfante ao mundo da riqueza. Todas as palavras carregavam um tom sedutor, como uma canção que convidava a dançar ao som da ostentação. Mas ele precisava resistir. Ele tinha um propósito agora e, de alguma forma, isso significava mais do que qualquer fortuna. Com um suspiro profundo, decidiu se encontrar novamente com Marieta. Ele precisava do apoio dela para unir mais pessoas ao seu projeto. Era hora de não apenas pedir perdão, mas de mostrar que suas intenções eram genuínas. Ao chegar à casa dela, sentiu o nervosismo apertar seu coração. A porta se abriu lentamente e, ao vê-lo, Marieta cruzou os braços, erguendo uma sobrancelha de desconfiança. Veio me convencer a voltar atrás ou me dar mais promessas vazias? Indagou ela com a franqueza que sempre o havia encantado. Ele sorriu levemente, um gesto que carregava o peso de suas dúvidas. Na verdade, quero que você me ajude. Sua voz tremeu, mas a sinceridade brilhou em seus olhos. Precisamos mostrar à comunidade que ainda temos esperança. Se você se juntar a nós, podemos trazer de volta um pouco de luz a sol nascente. Ela hesitou, mas ao olhar para os olhos de Lucas, viu algo que não havia percebido antes. A determinação não era fingida. Ele estava lutando contra suas próprias sombras. O que você planejou? Perguntou, a expressão suavizando. Lucas rapidamente esboçou as ideias que brotaram em sua mente.
A construção do fundo de emergência, o envolvimento com as lojas locais e o apoio emocional aos que haviam perdido tanto. O esboço de um mutirão de voluntários começou a tomar forma e Marieta, aos poucos, sentiu a animação contagiar seu peito. Se eu me juntar a você, não será pela promessa de um futuro melhor, e sim pela certeza do que podemos fazer juntos agora, declarou Marieta. Lucas sentiu um alívio inundar seu ser. Pode parecer pequeno, mas era um tijolo na fundação que começava a se erguer. Naquela noite, a mistura de esperança e desafios pareceu mais leve. No entanto, as mensagens dos sócios continuavam a atormentá-lo. Uma dessas mensagens tardias trouxe uma proposta que poderia mudar tudo novamente. Um encontro naquela mesma noite, oferecendo uma oportunidade de negócios que supostamente beneficiaria tanto Lucas quanto o Sol Nascente. Era a chance de voltar para o mundo que ele conhecia bem. Entretanto, o preço poderia ser alto. Com o celular vibrando na mesa, Lucas olhou para Marieta, que agora estava concentrada nos primeiros esboços do plano. Uma decisão crucial pesava sobre ele: responder ao chamado do passado e arriscar tudo pelo que acreditava. Ele sabia que precisava agir rapidamente. O futuro dele e da cidade estava prestes a mudar, mas em qual direção? A brisa que entrava pela janela parecia levar consigo a sensação de incerteza, mas também carregava consigo a semente da esperança. O que ele escolheria fazer? Ele se perguntava se realmente estaria disposto a sacrificar o que havia construído tão arduamente por sua nova família, Sol Nascente. A resposta já não parecia tão clara. Lucas olhou para o celular e sentiu o coração acelerado. Cada vibração era como um gongo anunciando não apenas uma mensagem, mas uma escolha vital. E se eu não atender? E se isso significar perder a única chance de reverter o que fiz? Marieta levantou os olhos dos papéis, notando a tensão no rosto dele. Está tudo bem? Você parece distante. A preocupação nas palavras dela era um lembrete do porquê ele havia voltado. Ela estava ali, disposta a lutar por Sol Nascente ao lado dele. É que eu tenho uma proposta dos meus antigos sócios. Eles querem me reunir hoje. Há muito tempo não me oferecem algo assim, e o que estou fazendo é muito diferente do que eu era, ele respondeu. Uma pontada de angústia lhe atravessava o peito. Marieta franziu a testa, tal como um mapa que tentava se alinhar às suas emoções. Você acha que eles têm algo de bom para você? Lucas pensou no brilho sedutor das promessas de uma vida de opulência, mas também lembrou do olhar triste dos moradores em busca de esperança. Talvez eles acreditem que eu ainda pertenço àquele mundo. Mas e se for uma armadilha? O dilema o consumia. Às vezes, o que parece ser a solução mais fácil traz as complicações mais pesadas. As palavras de Marieta reverberaram como um eco que refletia suas próprias incertezas. Ele se levantou, caminhando até a janela. O crepúsculo coloria o céu de laranja e rosa, como se a cidade estivesse pedindo uma segunda chance. Seria para ele também? O peso do arrependimento lhe seguia como uma sombra, mas a visão do que eles podiam construir juntos iluminava o caminho à frente. Decidido, ele se virou para Marieta. Vamos continuar com nossos planos. Precisamos criar a mudança que sonhamos, não só para nós, mas para todos. O olhar dela se iluminou, e uma pequena fenda surgiu em sua expressão de desconfiança. Estou com você, Lucas. Mas precisamos agir rápido. Vamos nos unir à comunidade, fazer reuniões, organizar a força local. As pessoas querem colaborar, mas precisam de alguém que as conduza. Ele acenou positivamente, sentindo a energia do plano vibrar através deles. Juntos, estavam começando a desenhar um futuro. No entanto, o celular ainda pulsava na mesa, e ele sentiu a tentação das promessas. Só que eu preciso saber o que eles querem. É uma oportunidade. Então vá, mas volte logo. Alguma decisão você vai ter que tomar, e essa escolha deve ser a certa para nós. Para todos, disse Marieta, sua determinação agora tão forte quanto os laços que o uniam a Sol Nascente. Com um último olhar de apoio, ele pegou o celular e sentiu os dedos sobre as teclas, hesitando a responder. Se vai com coragem, Lucas, lembrou-se dela. Após alguns instantes de indecisão, ele finalmente decidiu pressionar enviar. A mensagem era clara: aceito o encontro, mas que fique claro, estou em busca de algo a mais que ajude a todos. Enquanto caminhava em direção ao local do encontro, um misto de esperança e medo o acompanhava. O que seria daquela reunião? Os antigos sócios prometeriam um retorno glorioso ou apenas mais promessas vazias? Seus pés pareciam pesados, mas a mente fervilhava de perguntas. Seria capaz de equilibrar as duas vidas que agora o habitavam? Havia um fio invisível entre seu passado e seu ideal. Quando chegou ao local, o ambiente efervescia de expectativa, mas o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo.
Ele respirou fundo, tomando coragem para dar o próximo passo. E ao abrir a porta, o que ele viu dentro era mais surpreendente do que jamais poderia ter imaginado. Um rosto familiar que ele pensou estar há muito enterrado em sua memória o aguardava. Um convite inesperado a reviver emoções que poderiam tanto reerguê-lo quanto destruí-lo de vez. Lucas, é você. O eco da voz o fez parar. O que viria a seguir poderia definir os rumos de sol nascente e seu destino. Os desafios se desdobravam à sua frente, e a pergunta que ecoava era: quanto ele estava disposto a arriscar por um recomeço? O ambiente dentro do escritório era carregado de uma tensão quase palpável. Lucas não conseguia desviar o olhar do rosto que surgia à sua frente. Era Rafael, seu antigo sócio, conhecido por sua persuasão e charme. O coração de Lucas disparou. A última vez que o vira foi em uma reunião que mudou suas vidas para sempre, mas não da forma que esperavam. Rafael, o que você está fazendo aqui? Lucas não conseguiu esconder a incredulidade na voz. Ele se lembrava das promessas quebradas, dos sorrisos falsos que esconderam ambições egoístas. Rafael se aproximou, como um gato que se esgueira em meio às sombras. Precisamos conversar, Lucas. Há muito em jogo, e você ainda pode fazer parte disso. Os olhos dele brilhavam com um entusiasmo que misturava esperança e manipulação. Falar sobre o que? O que já foi, não pode ser mais. Lucas sentiu uma onda de raiva subindo, lembranças dolorosas de um passado que ele queria deixar para trás. Ao mesmo tempo, a lembrança do seu plano com Marieta piscava insistentemente em sua mente. Você não está vendo o que está perdendo. O que eu trouxe pode ajudar a salvar Sol Nascente. A comunidade precisa de um líder, e você pode ser esse líder. Rafael falava sem parar, como se tentasse enredá-lo em um discurso que prometia glamour e dinheiro. E ali estava ele, dividido entre o desejo de auxiliar sua comunidade e a tentação de garantir uma vida de conforto. E qual é o preço disso, Rafael? Qualidade de vida? Ou vai me cobrar caro depois? Ele estava farto de joguinhos. Você acha que eu estou aqui para te enganar de novo? Eu estou oferecendo uma oportunidade. Pense nas melhorias que podem vir com o investimento certo. Rafael insistia, sua voz sedutora, como um canto de sereia. Investimento em troca de promessas que podem não se concretizar? O que aconteceu com a nossa ética? Lucas sentia-se preso em um labirinto emocional, lutando contra a atração irresistível das palavras de Rafael e a realidade que tanto desejava construir. O que aconteceu com a nossa ética foi a vida, Lucas. O mundo não é preto e branco, e a verdade é que você sabe que precisa de ajuda. Nós dois sabemos disso. A insistência de Rafael o fazia hesitar mais e mais. Uma parte dele desejava acreditar. E me diga, quem mais vai se beneficiar, além de você? Lucas tentou manter a voz firme. Rafael sorriu, o tipo de sorriso que poderia iluminar toda a sala, mas que também refletia sua ambição. Ambos, meu amigo. Juntos podemos reverter o que deu errado. Juntos podemos ter tudo. Enquanto a conversa se desenrolava, Lucas se lembrou de Marieta. O olhar dela, a fé que depositava na missão deles, a voz firme dizendo que eles podiam fazer a diferença. Era isso que verdadeiramente importava, uma mudança verdadeira, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Eu vou te ouvir, mas se eu perceber que isso vai me levar a um caminho escuro de novo, eu não hesitarei em recuar, declarou Lucas, encarando Rafael com firmeza. Quando você estiver dentro do nosso plano, vai ver como as portas se abrirão, Rafael proclamou, agora cheio de confiança. Lucas mal teve tempo de processar as palavras quando uma sirene ecoou próximo ao prédio. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. O que estava acontecendo fora do escritório? As notícias rádios, parecia que a cidade pulsava, ameaçando se agitar a qualquer momento. Sugestões sobre protestos e saídas da cidade começaram a surgir na mente dele. Se ele fosse realmente assumir aquele desafio, teria que entender tudo o que estava envolvido. Rafael o olhava intensamente, como se seu futuro dependesse da resposta que estava prestes a dar. E antes que ele pudesse articular um plano, seu celular tocou novamente. A mensagem fazia seu coração parar. Era de Marieta. Lucas, você está bem? Algo estranho está acontecendo na cidade. Aquilo poderia ser o início de uma reviravolta, mas ao mesmo tempo um grande risco. Ele precisava decidir continuar naquela sala com Rafael ou correr para Marieta, o coração batendo rápido em busca de respostas para um futuro incerto. E enquanto o dilema se tornava cada vez mais ameaçador, uma nova pergunta surgia na mente de Lucas: o que realmente definiria sua trajetória? As velhas amizades ou um novo amor por sua comunidade? Lucas sentia o coração apertar no peito. A mensagem de Marieta era um chamado, um lembrete do que realmente importava.
O olhar fixo de Rafael o desafiava a ficar, mas sua intuição clamava por ação. O que estava acontecendo na cidade? Um movimento? Uma revolta? Para onde o futuro levaria se ele decidisse ignorar Marieta e suas preocupações? Desculpe, Rafael, mas preciso sair. Lucas não esperou pela resposta. Ele se virou e saiu do escritório apressado, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. As ruas estavam agitadas. Um grupo de manifestantes havia se formado na esquina. Buzinas, gritos e aplausos preenchiam o ar, enquanto as pessoas se uniam em torno de uma causa que parecia maior do que suas desavenças pessoais. Era a comunidade que ele tanto amava, lutando pelo que acreditava. Enquanto caminhava, suas lembranças se misturavam com a realidade. Lucas se lembrou de quantas vezes demorou para tomar uma decisão, preso entre os dois mundos. Ele queria mudar as coisas, mas como poderia se sentisse que sua voz estava sendo abafada por Rafael? Sem saber ao certo o que fazer, resolveu entrar na multidão. 1, 2, 3, só um caminho. As pessoas gritavam em uníssono, levantando cartazes com mensagens sobre justiça e mudança. Os rostos eram conhecidos vizinhos, amigos e familiares. Era um teste do que ele realmente queria. A convicção no olhar de Marieta o fazia querer lutar ainda mais. Diante daquela energia, ele viu uma oportunidade. Não aquela oferecida por Rafael que prometia riqueza em troca de sua alma, mas algo mais puro. Podia usar a influência que tinha para unir a comunidade, mesmo que isso significasse lutar contra as velhas alianças. Com um impulso, ele decidiu se juntar ao protesto. Marieta estava no centro da agitação, sua voz firme ganhando destaque. Precisamos de um futuro em que nosso povo não seja deixado para trás. Ela olhou para Lucas e sorriu, mas sua expressão logo se tornou séria. Onde você esteve? Precisamos de você aqui. Eu sei, eu estava perdido, Lucas admitiu, seu olhar passeando pela multidão. Rafael está de volta e está tentando me atrair de novo. É difícil, Marieta. O que ele está oferecendo não é o que nossa comunidade realmente precisa. Você sabe disso. O brilho nos olhos dela refletia a determinação que também ardia dentro dele. Eu quero mudar, quero ajudar de verdade, ele respondeu, sentindo-se renovado. Mas não sei por onde começar. Basta estar conosco. Hoje, todos nós somos parte da mudança. Juntos, podemos enfrentar qualquer desafio. O calor da voz dela o envolvia como um abraço. Lucas percebeu que suas dúvidas começavam a desaparecer. Armado com aquela convicção, Lucas decidiu fazer um discurso improvisado. Ao subir em uma estrutura baixa, olhou para a multidão que lhe parecia completamente viva. Cada olhar, cada sorriso, era um lembrete do que realmente importava. Sei que a mudança não é fácil, mas juntos podemos transformar sol nascente. Não deixaremos nossos sonhos serem roubados. As vozes se ergueram em apoio, e ele sentiu o poder daquela união. Porém, no fundo de sua mente, havia uma voz que não cessava, uma pergunta que se repetia como um eco. Rafael poderia não ficar quieto. A sombra do antigo sócio ainda pairava sobre ele. Enquanto Lucas falava, um movimento ao lado distraía. Ele viu um grupo de pessoas se afastando, e uma figura familiar surgiu entre eles. Os olhos de Rafael estavam fixos nele, revelando uma mistura de fúria e desafio. A revolução não parecia ser só nas ruas. Algo ainda mais profundo estava prestes a acontecer, e Lucas sabia que se não agisse agora, as consequências poderiam ser terríveis. O confronto era inevitável, e o futuro de todos dependia das escolhas que ele faria. A pergunta persistia sem resposta. Poderia realmente deixar Rafael para trás e lutar por um amanhã que realmente quisesse? O coração de Lucas disparou ao ver Rafael se aproximando. A multidão pulsava ao seu redor, mas a tensão entre os dois era palpável, como se houvesse um espaço vazio apenas para eles. Ele poderia sentir a raiva emanando de Rafael, um furacão prestes a se soltar. Lucas tentou se focar nas palavras que ainda ecoavam em sua mente, mas a presença do antigo sócio era como um veneno, intoxicando sua determinação. Lucas, que surpresa te ver aqui, Rafa falou com um sorriso que não alcançava os olhos. A insegurança da multidão contrastava com a confiança que Rafael parecia exalar. Vejo que escolheu o caminho mais difícil. Lutar com argumentos é uma coisa fácil, meu amigo. A verdadeira luta e a verdadeira mudança vêm com poder e influência. Ele deu um passo à frente, e a multidão reagiu com murmúrios de desaprovação. Lucas sentiu a necessidade de se afirmar, de mostrar que estava firme, mas a amargura da rivalidade antiga o assediava. E o que você pode oferecer de verdade, Rafael? Dinheiro? Mente fechada e promessas vazias? Ele respondeu, o tom ácido saindo com mais força do que planejara. Rafael parecia se divertir com a reação.
Dinheiro pode não ser tudo, mas é o que move o mundo. E você, Lucas? Com quem você está realmente? Com os que gritam por mudança ou com aqueles que podem torná-la possível? A provocação dele fez Lucas hesitar. Ele não queria que Rafael tocasse em suas fraquezas. A multidão não ficava imóvel, como se sentisse a tensão da conversa. Muitos olhavam para Lucas, esperando por uma resposta que poderia inspirá-los ou desiludi-los. Mais uma vez, o peso da responsabilidade se fazia presente. Era mais que um embate pessoal, era um reflexo do que todos ansiavam. Você não entende. Não se trata apenas de dinheiro e poder, mas sim de transformar a vida das pessoas. De fazer algo que tenha significado, algo que mude a cidade de verdade, Lucas disse, sua voz crescendo em fervor. Mas ao olhar para Rafael, ele viu os olhos daquele homem calculista, que não se deixaria levar pelas emoções. Significado? E quem decide qual é o significado? Você que abandonou sua posição para gritar em uma praça. Quem acreditará em você assim? Rafael se inclinou mais perto, quase sussurrando. Sem mim, você é apenas um rosto na multidão, um grito entre muitos. Aquilo ressoou em Lucas como um golpe. Ele respirou fundo, balançando a cabeça. As palavras dele poderiam confortá-lo, mas ele não podia deixar que Rafael o derrubasse. O olhar de Marieta o encontrou, e algo na determinação dela o impulsionou a continuar. Você pode até me ver assim, Rafael, mas eu tenho um propósito agora. Somos muitos aqui que queremos mais do que a riqueza em nossas mãos. Queremos dignidade, queremos direitos, e isso vale muito mais que promessas vazias. As pessoas ao seu redor começaram a apoiar sua fala com aplausos e gritos. Aquele sentimento começou a se espalhar, como um incêndio rapidamente alastrando em um campo seco. Mas Lucas sabia que a batalha estava apenas começando. Rafael não seria facilmente intimidado. Ele poderia até tentar intervir. Estou apenas começando, Rafael. E se você não acredita em mim, isso não me deterá, ele disse firmemente, mantendo o olhar desafiador. Os olhos de Rafael estreitaram. Muito bem então, Lucas. Jogue suas cartas e veja o que acontece. Mas saiba que tudo que você faz terá consequências, e não vai gostar do que eu ainda tenho guardado. Uma sombra de ameaça pairou na frase. No instante em que Rafael se afastou, o clima entre a multidão mudou. Eles estavam animados, porém uma certa tensão ainda permanecia. Lucas virou-se para Marieta, buscando apoio em seus olhos. O que Rafael tivesse em mente para se vingar ainda estava por vir. Ele não desistirá tão fácil, Lucas. Temos que nos preparar, Marieta alertou, e o medo se plantou em seu coração. As vozes se uniram novamente. Mas Lucas sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. Uma onda de ansiedade tomou conta dele. O que Rafael tinha em mente? Qual seria o próximo movimento daquele homem que parecia sempre um passo à frente? E assim, no meio daquela multidão vibrante, Lucas percebeu que as verdadeiras batalhas estavam longe de acabar. O futuro da comunidade e do seu próprio coração pendia na incerteza das escolhas que estavam por vir. Poderia a coragem superar a traição mais uma vez? A pergunta ecoava pesada e implacável. Quem realmente teria a força para vencer? Lucas mal conseguirá dormir naquela noite. As palavras de Rafael reverberavam em sua mente como um eco persistente, e a adrenalina da confrontação ainda fazia seu coração acelerar. Ele sabia que precisava de um plano, mas a dúvida se instalava como uma sombra ao seu lado, sussurrando que talvez Rafael estivesse certo. Sem uma estrutura sólida e sem o poder que ele mesmo rejeitara, como poderia realmente fazer a diferença? Ao amanhecer, Lucas se sentou à mesa com Marieta, que olhava para ele com uma preocupação genuína nos olhos. O cheiro do café fresco parecia quase um consolo, e ele precisava disso mais do que nunca. Você está muito quieto, Lucas. O que você está pensando? Marieta perguntou, suas mãos envoltas em sua xícara. Estou preocupado com o que Rafael pode fazer. Ele sempre foi astuto, e agora que vê que estou vulnerável. Não sei até onde ele pode chegar, respondeu Lucas, olhando para o outro lado da mesa, como se as respostas pudessem estar escondidas ali. Marieta inclinou-se um pouco mais para frente, suas feições firmes. Precisamos de aliados, Lucas. Isso não vai ser uma luta que você pode encarar só. Convencer a comunidade será crucial. E se Rafael tentar algo, precisamos ser rápidos. Eu sei, mas como unir todos? E se as pessoas se deixarem intimidar? E se elas não acreditarem em mim? A voz de Lucas tremia, revelando a insegurança que lutava para manter em segredo. Marieta sorriu, um sorriso determinado. Lembra do que você disse ontem? Você não é só um rosto na multidão. Você é a voz deles. E se eles podem ajudar, você pode mostrar que a mudança é possível.
Vamos montar uma reunião e chamar todos para discutir isso. Vamos nos preparar. Lucas assentiu lentamente, ainda achando difícil reunir a coragem necessária. O que podia parecer fácil, agora parecia uma tarefa gigante, quase incontrolável. Mas o olhar de Marieta o inspirou, e uma pequena centelha acendeu de novo em seu coração. Os dois se dirigiram ao centro comunitário, o lugar onde as conversas e decisões aconteciam. Com o auxílio de redes sociais e grupos de mensagens, conseguiram convocar um encontro no dia seguinte. A multidão começou a se concentrar ali, ansiosa e cheia de expectativas. Quando as pessoas começaram a chegar, uma mistura de nervosismo e esperança tomou conta de Lucas. Ele estava se preparado para falar, mas o que dizer? Marieta, percebendo a apreensão dele, tomou a frente momentaneamente. Pessoal, estamos aqui porque acreditamos que mudanças profundas são possíveis. O que aconteceu ontem entre Lucas e Rafael foi apenas um alerta. O que precisamos entender é que o poder não está nas mãos de um único indivíduo, mas na nossa capacidade de nos unir e lutar por direitos iguais. Estamos todos juntos nessa. Os aplausos brotaram da multidão, como se uma onda de união estivesse se formando. Lucas sentiu seu coração acelerar novamente, mas dessa vez era por um motivo diferente. A energia da comunidade começava a pulsar ao seu redor. Ele tomou coragem e subiu ao palco improvisado, o microfone na mão e o olhar na multidão inquieta. Estamos aqui porque queremos um futuro melhor. Não é só sobre lutar contra Rafael, mas sobre lutar pela dignidade de cada um de nós. São as nossas vozes que vão fazer a diferença. Uma onda de gritos de incentivo o envolveu, e ele sentiu que finalmente estava tocando os corações. Mas em meio à animação, a porta do centro se abriu com um estrondo, e a figura imponente de Rafael apareceu. Desculpe interromper a festinha, mas eu trouxe novidades para vocês, disse Rafael, com um sorriso irônico que fez o estômago de Lucas se revirar. Vamos ver até onde essa sua coragem realmente vai, Lucas. A atmosfera se tornou pesada. Todos os olhares estavam agora fixos em Rafael, e uma onda de intimidação desceu sobre a sala. Lucas sabia que o que estava por vir poderia mudar tudo. Ele respirou fundo, percebendo que a luta estava só começando, e o maior desafio ainda estava por vir. O que Rafael tinha em mente? O que ele revelaria que poderia ameaçar não apenas suas esperanças, mas também a estabilidade da comunidade inteira? A sala ficou em silêncio, a tensão palpável. Os murmúrios se apagaram, e as expressões de esperança se tornaram temor. Lucas sentia o coração acelerar, não apenas pela adrenalina, mas pela responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. Rafael caminhou com confiança até o centro da sala, seu olhar arrogante fixo em Lucas. Vocês acham que podem mudar a situação? Que podem simplesmente se unir e me desafiar sem consequências? Ele deixou escapar uma risada escandalosa, causando arrepios em Lucas. O tom provocador de Rafael deixava a multidão inquieta. Lucas sabia que precisava agir rápido, ou a confiança que havia construído em poucos minutos se desmoronaria. O que você quer, Rafael? Você já nos ameaçou bastante. O que mais você tem a oferecer? Rafael arqueou uma sobrancelha, como se estivesse divertido com a ousadia de Lucas. Hoje aqui, vou mostrar a vocês como as coisas realmente funcionam. Ele puxou algo do bolso do casaco, um documento. Isso é uma notificação de despejo que acabo de conseguir para todos os moradores da comunidade. Simples assim. O chão pareceu tilintar sob os pés de Lucas. Ele viu o desespero começar a se espalhar entre as pessoas. Rafael continuou. Apenas algumas manobras jurídicas e voi lá, suas casas estão a caminho de serem demolidas. Não acreditem que a luta de vocês irá mudar as ordens naturais de quem está no poder. Vocês acham que podem lutar quando eu estou controlando tudo isso? Um murmúrio de aflição percorreu a sala. As pessoas começaram a sussurrar entre si, e Lucas viu rostos conhecidos olhando para ele em busca de respostas. Um golpe com certeza não esperado. Isso não vai deter a gente, Rafael. Marieta gritou, levantando-se com determinação. Se você acha que pode intimidar a gente com ameaças, não conhece essa comunidade. Temos força. Rafael inclinou a cabeça para o lado, como se considerasse as palavras dela. Força? Pregos e martelos não vão consertar o que eu posso destruir. Pensem bem, vocês têm a coragem, sim, mas não têm a estrutura. Será que estão dispostos a perder tudo por uma luta que não vão vencer? Lucas sentiu a pressão aumentar. A multidão estava dividida entre a bravura trêmula e o desespero. Algumas pessoas começaram a murmurar baixinho, como se já vissem o fim da luta antes mesmo de começar. Ele levantou a mão, pedindo silêncio.
O microfone ainda estava em suas mãos, um símbolo do que ele desejava se tornar para aqueles ao seu redor. Nós não vamos desistir. Podemos enfrentar Rafael juntos. A destruição das nossas casas não vai apenas impactar a nós, mas a todos nessa comunidade. Nós temos que nos unir agora mais do que nunca. Essa é uma guerra, não somente contra ele, mas pelo futuro de todos. Os olhares começaram a se encontrar novamente e lentamente a faísca de determinação foi reacendida. As pessoas gravitaram em volta de Lucas, algumas levantando os punhos como sinais de apoio. Mas Rafael, percebendo que suas palavras não estavam surtindo o efeito desejado, silenciou a sala com um gesto. Certamente vocês podem tentar se unir, mas lembrem-se que eu tenho aliados poderosos e influências que vocês nunca sonhariam em combater. Contar o apoio da comunidade não garante que vocês vençam. Uma sombra de desespero voltou a pairar sobre o grupo. Lucas olhou diretamente nos olhos de Marieta, e ali percebeu que a luta não era somente dele, era uma luta coletiva. Precisamos ser mais do que palavras. Lucas exclamou, a voz ecoando com fervor. Precisamos agir. Vamos nos organizar, falar com outros que podem nos apoiar. Essa comunidade é forte, e não vamos nos deixar opor. Estão com a gente? Os gritos de resposta subiram como uma tempestade, e no entanto a figura de Rafael ainda pairava, ameaçando, pronto para seguir com seus planos. A batalha tinha se intensificado, mas o que seria o próximo passo? Lucas sabia que a união era só o começo. E um detalhe e tanto lhe apareceu na mente: se Rafael tinha um ponto fraco, ele precisava descobrir, mas que alianças ele teria que romper. Para conseguir isso? E até onde estava disposto a ir por suas raízes? O que realmente estava oculto sob a máscara de poder de Rafael? O confronto entre Lucas e Rafael era mais do que uma disputa entre ambições. Era uma batalha de corações e esperanças, um divisor de águas que poderia ressoar por toda a cidade de Sol Nascente. A tensão na sala era palpável, as pessoas estavam divididas, cada uma lutando entre a dúvida e a coragem. Enquanto Rafael tentava instigar o medo, Lucas, percebendo a fragilidade do momento, decidiu que era a hora de transformar esse clima de incerteza em força. Olhem para mim, Lucas disse a voz firme, segurando o olhar da multidão. Eu não sou perfeito. Eu cometi erros. Mas o que eu tenho aprendido é que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos juntos como comunidade. Ele fez uma pausa, observando os rostos de seus amigos e vizinhos. A determinação que se acendeu em seus corações era palpável, e ele se alimentou da energia que emanava deles. Nós somos mais fortes do que qualquer ameaça. Se Rafael quer nos derrubar, então vamos nos unir. Vamos mostrar a ele que não somos apenas números ou casas a serem derrubadas. Marieta, ao lado dele, levantou a mão e começou a gritar. Nossas casas são mais do que estruturas. Elas estão cheias de histórias, de amor, de nossas vidas. Vamos lutar por elas. Uma onda de aplausos e gritos se formou, e Lucas sentiu que tinha finalmente conseguido despertar a chama da luta dentro de cada um. As vozes se ergueram, preenchendo a sala uma sinfonia de determinação e solidariedade que tinha o poder de mudar tudo. Estamos juntos! Gritou uma mulher da plateia, levantando um cartaz que diz: Nossas vidas importam. Logo mais pessoas seguiram seu exemplo, empunhando cartazes com frases de força e união. O ar ficou denso de emoção. Por outro lado, Rafael percebeu que seu jogo estava mudando. A expressão de desdém deu lugar à preocupação. Ele tinha subestimado a resiliência da comunidade. Vocês acham que apenas possuem coragem? As palavras não vão pagar suas contas nem impedir o despejo. O que você vai fazer, Lucas? Falar bonito não é o suficiente. A provocação carregava um veneno sutil, mas Lucas estava decidido a não se deixar abalar. Minhas palavras são apenas um começo, Rafael. O que fazemos a seguir é o que realmente conta. Ele olhou para a multidão. Vamos agir juntos. Vamos entrar em contato com a imprensa, buscar apoio, reunir aliados em um só coração. A excitação na sala atingiu um pico, e muitos começaram a fazer planos imediatos. Não vamos apenas protestar. Lucas continuou, cada vez mais certo de suas palavras. Nós vamos agir. Vamos buscar a ajuda de ONGs, de políticos que realmente se importem. Precisamos de apoio legal, de apoio financeiro, de nossa própria força. Essa é uma luta por Sol Nascente, e nós somos os protagonistas da nossa própria história. Ouvindo isso, Rafael balançou a cabeça, percebendo que estava perdendo o controle. Atenção! Ele gritou, tentando recuperar a cena. Vocês realmente acham que conseguirão algo sem a estrutura que eu posso oferecer? Sem dinheiro vocês não têm nada. E você acha que o dinheiro e a manipulação são tudo o que precisamos?
respondeu Marieta com fúria em seus olhos. Nós vamos provar que o amor e a união são muito mais potentes do que as suas ameaças. Hoje à noite, estamos criando um plano para nos organizar e lutar pelo que é nosso. E isso começa agora. As vozes aplaudindo, os rostos determinados. A multidão não apenas escutava, eles estavam prontos para agir. Lucas sabia que havia um chamado mais profundo por trás de sua urgência. Era hora de se unir e enfrentar cada temor que Rafael pudesse trazer e ele estava disposto a ir até o fim. A reunião se estendeu com fervor, ideias começaram a surgir, pessoas se oferecendo para ajudar em suas áreas de especialização, e Lucas percebeu que a cidade não estava sozinha. Naquela sala todos eram irmãos e irmãs de uma mesma luta. Quando a reunião finalmente terminou, a missão estava clara, não apenas lutar contra Rafael, mas reconstruir Sol Nascente juntos. Os dias seguintes foram intensos. Lucas e Marieta lideraram uma onda de mobilizações, na qual a comunidade se uniu, levantando a voz e estabelecendo laços. Juntos organizaram um grande evento em praças, onde falariam sobre a importância da solidariedade e da esperança. Muitos jornalistas cobriram o evento, e até mesmo algumas celebridades locais se juntaram à causa. A história de Sol Nascente começou a ganhar vida nas redes sociais, um epicentro de mudança e força. Rafael, percebendo que sua influência estava perdendo força, partiu para uma estratégia diferente. Ele procurou dividir e conquistar. Começou a espalhar rumores, tentando desestabilizar a imagem de Lucas. Mas a determinação da comunidade se mostrou à prova de balas, e a pressão em suas vozes cresceu. Lucas entendia que a luta por um futuro melhor ia além dele. Era uma luta pela dignidade e pelo direito de escolher seu próprio caminho. Em meio a tudo isso, um dia, enquanto conversava com Marieta, algo mudou. Ele finalmente percebeu que a verdadeira essência da vitória não se tratava das batalhas ganhas ou perdidas, mas na força que conseguiram unir. Sobre as dívidas e as dificuldades que enfrentamos, não tem como desvincular nossos destinos, não é mesmo? Sim, Lucas. O que importa é que estamos juntos. Nós somos uma só voz, e essa luta apenas começou. Ela sorriu. Seu olhar caloroso era um reflexo do que ele também sentia. Nosso destino é moldado por nossas ações. E Lucas estava pronto para seguir em frente, determinado a transformar Sol Nascente em um símbolo de renovação e esperança. E enquanto as nuvens escuras do passado tentavam assombrá-los, Lucas entendeu. Sempre haveria desafios à frente, mas a força da comunidade era uma luz que brilharia, superando qualquer sombra com amor verdadeiro e resiliência. Ele estava em casa finalmente vivendo de acordo com o que realmente importava. Ali, no coração de Sol Nascente, o poder do amor e da união floresceu, e ninguém poderia apagá-lo. Agora, que tal você se juntar a essa transformação? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e incríveis. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a encontrarem estas mensagens de esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final dessa jornada, queremos saber como você se sentiu. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos!